Ora, menino, vamos costurar? Então, hoje eu vou mostrar esse ajuste que eu tenho que fazer nesse vestido. Tem que entrar aí essa marcação. Esse outro alfinete aqui é a costura que não bateu. Ficou meio centímetro fora, né, da preguinha aí com a costura. Então, não fica muito bom, né, não fica legal. E esse é um vestido feito no chalé gros, drapeado e saia godê com pregas, né? E vou colocar uma alcinha. Então, eu faço assim, ó, para poder fazer aquela alcinha, né? Redondinho, um macarrãozinho, bem fininho. Essa não vai ficar tão fina, porque eu coloquei o tecido dobrado, porque ele é um tecido chalé gros e ele é muito fino e desfia muito, né? Aí eu coloquei ele duplo. Então, ele vai ficar uma cordinha. Eu costuro esse rabo de rato já dentro da cordinha, travando ela na ponta, para depois eu desvirar, né? Ela sem precisar de enfiar nada, né? Para poder desvirar. Porque quando a gente faz a alcinha com a costura batidinha, ela fica muito grosseira, né? Então, eu gosto de fazer assim, para ela ficar uma cordinha bem roliça. Então, aí ficou assim, com a cordinha rabo de rato lá dentro. Agora, eu vou desvirar essa cordinha. É mais complicado um pouquinho na pontinha, na hora que a gente vai começar a desvirar. Então, eu corto o excesso para ela não ficar assim tão grosseira. E não ficar travando na hora de desvirá-la. Esse é um vestido corpete de ponta, drapeado, né? Ele tem uma ponta de um lado. E a cliente quer que coloque ali uma alcinha na ponta do corpete. Mesmo porque a cliente é uma adolescente, né? Ainda muito nova. E ela quer um pouco mais de segurança aí no vestido. Só que como o corpete ele tem um lado só, a gente vai colocar a alcinha somente do lado que tem a ponta do corpete. Então, ficou assim, e eu vou pressionando ela para poder ela desvirar. Na pontinha, um pouquinho mais complicado, mas depois ela vai soltando. É só ir puxando aí o rabo de rato que ela vai desvirando. Desvirei. Agora, eu vou cortar esse excesso, tirando aí o rabo de rato. E ela ficou assim. Aqui coloco assim nessa ponta. E para poder não desmanchar aí o corpete, né? Eu vou apenas fazer um buraquinho entre as costuras para poder enfiar a cordinha no zíper. Eu vou soltar o zíper até uma certa altura, porque é apertar somente aí em cima, né? Não na cintura, ela ficou ótima. Então, eu vou entrar o zíper aí um pouquinho somente em cima aí do corpete do vestido, ajustando ele no busto, né? Eu não sei se vai dar pra vocês verem direitinho, porque é um tecido preto, né? Mas espero que consigam ver alguma coisa. Então, eu vou
manchando, né? Abrindo aí a área do zíper para poder fazer a marcação. Aí eu faço assim, um buraquinho na ponta do corpete. O certo seria, né? Ficar mais... abrir o corpete embaixo e enfiar aí a cordinha e costurar a costura embutida. Mas como esse vestido é um vestido de aluguel, né? Não vou fazer essa trabalheira toda, mas eu vou mostrar como vai ficar perfeito. E esse corpete, ele tem várias barbatanas por dentro, principalmente nessa ponta, que dificulta um pouco mais ainda para poder abrir. Aí eu vou enfiar aí a cordinha para dentro, uns 2 centímetros. Vou pegar aí uma costura de mão, uma agulha de mão, e vou dar uns pontinhos travando essa cordinha aí. Eu vou fazer uma costura ficar bem visível, né? Para poder ela não ficar também aparecendo, nem vai aparecer que foi feito com a agulha de mão. E essa cordinha aí é simplesmente para poder firmar a ponta do corpete, por ser uma criança, né? Uma adolescente. E esse vestido, ele não é muito pesado, porque o chalé-gros, ele não é um tecido pesado. Então, não gasto também ter aí uma alça, né, para poder segurar muito peso. É só mesmo um detalhe que a mãe da adolescente pediu para poder colocar aí. Então, eu faço uns pontinhos, do jeito que vai ficar a costura embutida e a ponta da cordinha também embutida. E ficou assim. E agora eu tenho que colocar aí nas costas. Eu vou fazer esse ajuste aí no zíper. Tiro todas as pontas de linha, né, que fica. Eu acho que é bem, sei lá. Acho que ela vai ficar mais demais. Aproveita aí, pessoal, que vocês estão vendo esse vídeo. Compartilha, curte, comenta. Se inscreve no meu canal se você ainda não se inscreveu. Fica por dentro das dicas de costura que eu dou. E te peço aí que continue assistindo os meus vídeos e ajudando o meu canal a crescer. Então, eu vou alfinetar aqui o zíper para poder ficar na posição. Esse alfinete aí é o limite aí aonde que eu tenho que ajustar. Depois de alfinetada, eu posso tirar esse outro alfinete de fralda aí da marcação. Pronto. Agora é pegar o pezinho de zíper e costurar aí esse
zíper desse vestido. Depois eu vou mostrar pra vocês o ajuste aí na preguinha, né? Aonde a costura não tava batendo com a dobrinha da prega. Porque fica muito feio quando a costura não bate, né? Quando fica costura, fora de costura, né? As preguinhas todo fora do lugar. Não fica assim, não dá uma visão legal, né? Então, aqui a gente gosta de fazer o serviço bem perfeito, né? Evitar de deixar aí as costuras fora uma da outra. E a pessoa que fez esse vestido deixou essa preguinha aí fora aí não batendo, né? Nas costuras. Então, eu já vou aproveitar o ajuste e já vou ir consertar, né? Acertar aí esse detalhe. Vou costurar aí o zíper aonde que eu alfinetei. E vou tirando aí o alfinete. Toda vez que eu vou fazer costurar o zíper, eu bato uma costura primeiro, né? Pra poder eu retirar aí os alfinetes e firmar o zíper no vestido. Depois eu venho passando uma outra costura bem próxima no carrinho pro zíper ficar bem justinho, né? Agora eu vou virar ele para eu pegar o outro lado. Vou aqui alfinetar. Então, para eu ver a quantidade do outro lado que eu tenho que ajustar para ficar igual, eu fecho o zíper. Eu limpo ele todo, né? Tiro aí o excesso de linha. Fecho o zíper, coloco ele na cintura e bater nas costuras. E vou ir alfinetando. Eu alfineto. Eu alfineto aí, medindo aí a quantidade que eu preciso de entrar para ficar do mesmo tamanho do outro lado. Eu faço isso, ó. Sempre vendo aí no começo do zíper, né? Porque também essas duas pontas tem que bater, né? Na mesma altura. Já alfineto segurando aí a posição. E eu vou prendendo o zíper aí com o alfinete. Uma linhazinha azul só pra dar, acho que dá um pontinho bom, né? Sempre medindo os tamanhos para ficar do mesmo tamanho um dos dois lados. Então, ficou assim. Agora eu vou costurar. Aí eu costuro o zíper, né? Do outro lado também.
Vou desvirar aqui pra vocês, pra me mostrar pra vocês. Então, aí agora ficou assim. Ficou assim. Bateu as costuras. Olha, conferi aqui em cima. Ficou um pouquinho embaladinho. Então, vou ter que dar uma desmanchadinha aí na pontinha, né? E dar uma puxadinha aí nesse tecido para ver se aproxima, né? Fica mais rente. Pouquinha coisa, ele ficou um pouquinho mais baixo do que o outro lado. Então, eu vou desmanchar somente um pouquinho assim na ponta, para eu ajeitar aí e o zíper ficar perfeito. Tira as pontas de linha. Então, acho que esse tanto já dá para poder ajeitar. Com auxílio da própria tesourinha, eu vou dar uma puxadinha aí na pontinha, na hora que eu estiver passando o pezinho no carrinho, para poder dar só uma tensionadinha para chegar no lugar. Ó. Pronto. Vou conferir novamente. Pronto, aí ficou bom. Agora eu fazia aí um acabamento. Então, ficou assim. Agora eu vou fazer aqui uma costurinha para me fazer aí o acabamento do zíper. Colocar zíper, meninas, às vezes costuma ser um pouco mais complicado na costura. Dependendo do conserto e do tecido, né? A gente tem um pouco mais de dificuldade. Se você é uma pessoa que coloca um zíper bem, qualquer outro tipo de ajuste você consegue fazer. Então, eu confiro bastante se ficou bom, né? Para poder fazer aí um serviço perfeito. Agora, eu vou fazer um acabamento nas beiradinhas do tecido para tampar, né, as sobras, as pontas. Eu vou usar aqui o viés, esse viés de 3 milímetros, somente para poder fazer aí um acabamentinho e ficar um serviço bem feito. Então, eu passo um viés aí, selando as costuras, né?
Então, já fiz o acabamento do zíper. Agora eu vou corrigir aí essa preguinha. Eu tiro o alfinete, que esse alfinete era só para marcar onde que eu deveria ajustar. E eu não preciso de tirar aí todo o corpete para poder fazer esse pequeno ajuste. O que que eu faço? Eu desviro ele, né? E vou desmanchar ali uns pontinhos aonde que tá a preguinha. Dessa forma, eu solto aí aonde que tá a preguinha fora do lugar. Como tá só meio centímetro que tá fora da costura, já fica aí um servicinho bem feio. Então, preciso de ser consertado. Aí eu vou dar uma soltadinha aqui e vou fazer o mesmo processo que eu fiz no zip, enfiando aí a pontinha da tesourinha. Na hora de passar, dar uma puxadinha aí para a preguinha chegar até a costura. Então, eu vou desmanchar aqui, só para poder soltar essa preguinha para mim dar uma atecionadinha e ela ir pro lugar. Percebe que eu não preciso de soltar o corpete todo. Eu só vou soltar aonde que tá essa preguinha aqui. Esse tecido eu tenho que desmanchar com muita calma, porque ele desfia, não pode puxar muito. Tem que ir tirando com calma. Por isso que na hora que eu tô fazendo o vestido, eu presto bastante atenção aonde que tá batendo as costuras, para poder não vir refazendo de novo. Então, eu soltei aqui essa preguinha, agora eu vou conferir. Ó. No meu canal, tem um outro vestido que eu fiz o ajuste dele. Godê, com pregas, né? Pregas e machos, mostrando para vocês como é que eu faço com as preguinhas para elas bater no mesmo lugar da costura. Aí, tem que bater assim, ó, tá vendo? O finalzinho da preguinha tem que bater com a costura do corpete. Eu coloquei um alfinete para marcar a posição. E agora eu volto de novo ao avesso para costurar. Com o auxílio da pontinha da tesoura, eu ajeito e passo aí o pezinho da máquina.
Viu que bateu a preguinha? E eu vou conferir o outro lado e faço a mesma coisa com o outro lado da preguinha. Aproveita para pessoal, dar uma olhada aí no meu canal. Então, agora eu vou mostrar, ó, que as preguinhas bateram com as costuras. Tudo bonitinho, o zíper bonitinho. Agora eu vou pregar a alcinha na parte de trás. Olha o meu canal, tem várias coisas, várias dicas, como fazer flores no copo, flores para aplique, vestido de gotê, barra de lenço. Tem várias dicas para vocês aí. Tem várias dicas de como fazer um ajuste perfeito, um vestido complicado. Eu vou medir aqui a alça, o tamanho da alça da menina, é 32 centímetros, e vou pregar aí a alça na parte de trás do corpete. Vou pregar, deixando aí as sobras por dentro mesmo, que depois eu vou ter que tirar essa alça, né? Que isso é um vestido de ajuste. Espero que eu tenha ajudado, né? E conto com vocês aí para poder curtir e compartilhar no meu canal. E vou mostrar para vocês como ficou o vestido no corpo da manequim. Eu vou alfinetar para poder segurar essa alcinha. Esse é um corpete drapeado. E ficou assim, esse vestido. Ele é um vestido midi, corpete drapeado. No meu canal você tem ensinando aí vocês a fazer esse drapeado no corpete. E ficou assim, olha as costuras, como é que bateu as preguinhas. Beijinho para vocês. Conto com vocês e espero no próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijinho.